Uma das maiores dúvidas que é levantada em Game of Thrones e nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo é se a mácula da loucura Targaryen é real. Dentro do plot da Daenerys nos livros, ela fica extremamente preocupada com a possibilidade de enlouquecer, assim como o pai dela. E na história de Westeros, muitos reis Targaryen também demonstraram sinais de insanidade, crueldade ou qualquer outro traço de delírio. Mas por que isso acontece e como essa loucura se manifesta? Hoje a gente vai analisar um pouco sobre todos os Targaryens loucos que a história dos Sete Reinos conheceu e tentar entender um pouquinho sobre como a loucura passa pela família. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E bom, existem 3 fatores especiais que parecem estar diretamente relacionados com a loucura Targaryen: a magia valeriana, os casamentos incestuosos e o poder dos dragões. É difícil entender qual desses 3 fatores é a verdadeira raiz da loucura na família, mas a gente tem que começar pelo começo. Bom, o primeiro Targaryen que a gente pode considerar fora da casinha na história de Westeros é o Maegor, o Cruel. Para quem não lembra, o Maegor foi o filho do Aegon, o Conquistador, com a sua irmã mais velha, a Visenya. Ele tecnicamente não devia ter subido ao Trono de Ferro, já que era o terceiro da linha de sucessão. Mas nada impediu o Maegor de usurpar o trono do seu sobrinho, matando ele e o dragão Quicksilver numa batalha no Olho de Deus lá em 43 depois da conquista. O Maegor desde cedo já dava sinais de instabilidade quando era apenas um príncipe, tanto que ele foi enviado para exílio lá em Essos, mas foi a sua campanha voraz contra a Fé do Sete, na qual ele revelou aí o seu lado mais obscuro. O Maegor não demonstrava nenhum sinal de misericórdia em punir e matar qualquer um que se opusesse a ele. A gente pode até argumentar que a Fé do Sete era um inimigo político e que a violência tinha uma justificativa. Mas o Maegor também matou seus sobrinhos, como eu mencionei, o Aegon e o Viserys, filho do Aenys, e também não se incomodou com o assassinato de inocentes, por exemplo, quando ele queimou o septo lá em Porto Real, após ser nocauteado em um julgamento por combate de 7 contra militantes ali da Fé do Sete. Ele venceu o julgamento por combate, foi nocauteado, ficou 3 dias apagado e quando acordou simplesmente queimou o septo e matou uma galera. Dentro das maiores maldades do Maegor, ele mandou assassinar todos os construtores e pedreiros ali da Fortaleza Vermelha para que ninguém além dele mesmo conhecesse os segredos do castelo. Ele também executou todos os membros da casa Horway porque a sua amante tinha dado para ele um filho natimorto. Aliás, em Maegor a gente vê algo que sempre volta a aparecer nos Targaryens loucos, né? Uma espécie de obsessão que cada um deles vai ter. A do Maegor era de produzir um herdeiro. Ele tomou diversas mulheres como esposas e amantes, tudo com esse intuito de continuar o legado dele, só que sem nunca aceitar que provavelmente ele era o problema da infertilidade. Por fim, ele acabou sendo abandonado por todos no reino, até mesmo pela sua guarda real, e o destino do Maegor foi morrer solitário no Trono de Ferro, num suposto suicídio, ou talvez um assassinato bem misterioso. Anos depois do Maegor, mais um Targaryen assumiu o Trono de Ferro e o Manto da Loucura. Dessa vez sob outra face, foi o Baelor o Abençoado, que é lembrado de uma forma bem diferente que o Maegor. Pelo povo comum e por boa parte da nobreza, o Baelor é celebrado como um rei bom, justo e até mesmo puro. Porém, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, vai enxergar também um rei bastante imprevisível, inconsistente e que não media as consequências dos seus atos e até mesmo que talvez tivesse um toque de crueldade escondido por debaixo de todo esse perfil aí de piedade que o Baelor tinha. De qualquer jeito, não dá pra negar que havia nele um traço comum de loucura, né? Que nesse caso era a obsessão mais uma vez. No caso do Baelor, a gente via a loucura dele se baseando especialmente no fervor e na obsessão religiosa que comandava todas as ações do Baelor o Abençoado e que eram bastante irracionais. Por exemplo, o Baelor começou seu reinado simplesmente numa peregrinação a pé até Dorne para fazer a paz com a Casa Martell após anos e anos de guerras ali que o seu irmão teve contra os Dorneses. Ele foi bem sucedido nessa jornada, mostrando que havia um caminho para Dorne e o Trono de Ferro se unirem, como aconteceu anos mais tarde, pelo casamento. Mas a gente tem que lembrar que a própria ideia de caminhar até Dorne pelo caminho do espinhaço não é uma ação muito racional e nem mesmo pisar num ninho de víboras para salvar o seu primo, o Aemon, como ele acabou fazendo, embora essa seja uma atitude até que corajosa. Mas no caso dele não foi tanto coragem, e sim ele acreditava que ele era divino e que as cobras não iam afetar ele realmente.
importante. Porém, não é só isso que marca a loucura do Baelor. Depois de se recuperar dessa jornada até Dorne, ele deixou de se preocupar com as questões terrenas e passou a atuar lá em Porto Real mais como um septão do que como um rei. Ele desfez o seu casamento com a sua irmã, a Daena, que ele nunca havia consumado, o casamento, e prendeu ela e outras irmãs em um castelo separado do resto do mundo, tanto para mantê-las puras, quanto para se afastar da tentação que elas causavam nele. Parece bobagem, mas se a gente parar para pensar, essa atitude é bem cruel, digna até das rainhas más dos contos de fada da Disney. No longo prazo, foi justamente essa atitude de trancar a irmã que condenou Westeros à guerra anos mais tarde, porque foi nessa prisão que a Daena acabou se relacionando com seu primo, o futuro Aegon IV, e teve o primeiro filho com ele, que seria um pretendente Blackfyre, o Daemon. Além disso, o Baelor também afirmava ter visões com os 7 deuses e era basicamente isso que guiava suas ações. Algumas delas eram até mesmo inofensivas, como por exemplo, doar boa parte do tesouro do Trono de Ferro para a Fé dos Sete e distribuir o tesouro com os pobres ou mesmo construir o grande septo de Baelor. Porém, outras atitudes eram bastante cruéis, como despejar milhares de prostitutas e as suas famílias nas ruas, promover cinturões de castidades em filhas virgens e talvez um dos mais marcantes atos que ele teve, que foi de queimar livros que contradissessem visões religiosas que ele acreditava serem verdades. Inclusive, existe uma frase muito famosa aqui na realidade, que é: aqueles que começarem a queimar livros, logo acabarão queimando pessoas. Ou seja, o ato de queimar livros é sempre algo bem questionável. E se a gente para pensar na história Targaryen, essa frase se torna bem verdadeira. Fato é que até mesmo a morte do Baelor lá em 171 depois da conquista veio de um ato irracional, um jejum prolongado que levou ele à morte por inanição. Porém, a gente também precisa mencionar que o plano seguinte de governo do Baelor era converter todo o reino para a Fé dos Sete, usando a força se fosse necessário. Isso provavelmente traria uma longa guerra civil para Westeros. Então a gente pode dizer que a obsessão religiosa das suas ações e a falta de consciência das consequências dos atos dele são sinais da loucura Targaryen que o Baelor tinha e que ficaram marcadas aí na história de Westeros. Bom, depois de falar do Baelor, a gente poderia falar também do rei Aegon IV, o Indigno. Eu acho que no geral ninguém considera ele um rei louco. Ele realmente foi apenas um rei bastante corrupto e inconsequente. Ele foi uma pessoa que trocava mais diamante do que trocava de roupa, e talvez a gente pudesse considerar que isso era parte desse traço de obsessão dos Targaryen. Porém, eu acho que a gente tem tantos exemplos de pessoas assim no mundo real, que eu acho que talvez essa atitude, de luxúria do rei Aegon IV seja mais normal do que parece. Então, a gente pode pular direto pro Aerion Chama-Viva. A gente conhece mais esse personagem durante as histórias do Cavaleiro dos Sete Reinos. Embora ele gostasse de ser chamado de Aerion Chama-Viva, vale lembrar que ele também ficou conhecido na história de Westeros como Aerion o Monstruoso, porque ele não era um cara muito legal. O próprio Egg conta pro Dunk que quando eles eram mais novos, o Aerion jogou um gato de estimação do Egg em um poço sem o menor motivo. Isso sem contar que o Aerion costumava visitar o quarto do Egg enquanto ele dormia para ameaçar ele, colocando uma faca nas suas partes íntimas e dizendo que iria transformar o irmão numa garota para que eles pudessem casar. Porque eles tinham algumas irmãs, só que as irmãs já tinham pretendentes, então o Aerion vinha com essa ideia de que, já que o Egg tinha nascido um menino e deveria ter sido nascido uma menina, ele transformaria ele numa menina para que eles pudessem casar. Bem doentio. Foi também o príncipe Aerion que atacou a Tancelle Alta Demais, que era uma marionetista dornesa, porque ela estava apresentando a morte de um dragão na sua peça, enquanto encenava títeres sobre Jonquim e Sir Florian o Bobo. O Aerion quebrou os dedos da mulher em praça pública, e isso levou o Sir Dunk a dar um murro na cara dele e causar toda a treta que a gente vê no primeiro conto do Cavaleiro dos Sete Reinos. Essas e outras ações levaram a Aerion para o exílio lá em Lys, onde ele ficou atuando por alguns anos como mercenário dos Segundos Filhos. Eventualmente ele voltou para Westeros e defendeu a família durante a terceira rebelião Blackfyre. Ele também casou, teve um filho que ele chamou de Maegor, e no mesmo ano que o filho dele nasceu, 232 depois da conquista, o Aerion bebeu um copo de fogo vivo, achando fielmente que isso ia transformar ele num dragão. Porém, ele apenas acabou morrendo aos gritos enquanto o fogo consumia ele de dentro para fora. Bem bizarro.
Inclusive, durante o Grande Conselho, que até mesmo escolheu o Egg como rei de Westeros, como o Aegon Improvável, o filho do Aerion tinha uma pretensão melhor. Porém, os lords do reino recusaram a pretensão dele porque acreditavam que o Maegor podia ter os genes da loucura do pai, ainda mais tendo Maegor como nome, né? Então, por conta disso, ele foi descartado. Bom, e depois do Aerion Chama-Viva, muita gente poderia pular direto pro Aerys Targaryen e o seu filho, o Rei Pedinte Viserys. Porém, a gente não pode deixar de citar mais um traço de obsessão dos Targaryens no Egg. Enquanto o Aerion Chama-Viva acreditava que ele próprio era um dragão, o Aegon V, enquanto crescia, também começou a acreditar que podia trazer os dragões de volta. E isso acabou virando uma obsessão para ele. Foi por isso que ele se afundou no ramo da magia e das profecias, buscando usar também o fogo vivo para trazer os dragões de volta. Porém, isso apenas acabou matando ele mesmo, o seu melhor amigo Dunk e o seu próprio filho no incêndio de Solar Estival. O Egg foi um bom rei, mas também foi pego por parte desse traço de obsessão irracional dos Targaryen por alguma coisa. No caso dele, por esse desejo de ter mais glória dos Targaryen, por poder acabar com as rebeliões e com as oposições, tendo um dragão ao seu lado, né? Completamente maluco. Pouco depois do falecimento do Egg lá em Solar Estival, quando o Aerys assumiu o Trono de Ferro, ele parecia ser um rei bastante promissor. Especialmente guiado pela sua mão, o Tywin Lannister, o Aerys teve sucesso em trazer algum progresso para o reino nos primeiros anos. Mas isso foi mudando bem rápido conforme o Aerys ficava mais paranoico com conspirações, acreditando que os outros estavam se voltando contra ele, e o rei Aerys foi tomando decisões e ações cada vez mais desproporcionais e violentas contra os seus supostos inimigos. Ele também teve problema com a concepção de filhos, já que o Rhaegar foi o único que veio fácil, por assim dizer. E um dos seus atos mais cruéis teve relação com isso, já que depois de um dos seus bebês acabar falecendo pouco tempo depois do nascimento, o Aerys mandou assassinar a enfermeira que cuidava da criança, e ele torturou e matou tanto a amante dele da época, como toda a sua família, sem ter nenhum motivo aparente. Não que tivesse motivo que justificasse, mas ele simplesmente estava maluco. Já quando Viserys nasceu, a paranoia do rei Aerys só aumentava. Ela chegou ao auge depois do desafio de Valdocasto, que eu já falei aqui no vídeo do canal, quando a sanidade dele foi simplesmente pro saco e mais uma casa, inclusive, acabou sendo extinta pela fúria dele. Depois disso, ele não permitiu mais que ninguém tocasse nele, e isso fez com que as suas unhas crescessem bem amarelas, porque elas não eram limpas, e o cabelo dele também crescesse, dando para ele uma aparência bem medonha que combinava com esses traços aí de paranoia e neurose que ele tinha. Vale ressaltar que o Aerys também tinha uma enorme obsessão, assim como o Aerion Chama-Viva e o Egg, já que o fogo era bastante excitante para ele. Nesse caso, o Aerys tinha até uma relação meio sexual com o fogo, porque realmente ele ficava bem excitado quando ele mandava queimar as pessoas que desafiavam ele, ou qualquer tipo de criminoso, e ele até mesmo acabava sendo bem abusivo com a esposa dele, a Rhaella. E toda essa problemática, somado à crueldade crescente que ele tinha e as suas paranoias, deu ao rei Aerys o merecidíssimo título de Rei Louco. A gente pode até dizer que o reino sofreu muito pela loucura que o Aerys tinha, mas a maior vítima disso tudo acabou sendo a própria dinastia Targaryen, já que foi essa insanidade que o Aerys demonstrou que conseguiu unir basicamente todo o reino contra ele e contra a Casa do Dragão. Agora, quando o Aerys foi morto pelo Jaime Lannister e o rei Robert Baratheon assumiu o Trono de Ferro, o príncipe Viserys estava sendo coroado pela sua mãe lá em Pedra do Dragão como novo rei de Westeros. Porém, tendo sido criado em Essos, o Viserys sempre foi protegido pela mãe dele, que poupava o garoto das loucuras e insanidades que o pai cometia. Então, o Viserys cresceu acreditando que todos aqueles boatos e informações que chegavam sobre as atitudes do Aerys eram todos mentira. Ele não acreditava na loucura do pai. Por conta de tudo isso, o Viserys acabou crescendo como um rei sem reino, e ele se tornou uma pessoa extremamente abusiva e perdida em ilusões de grandeza sobre si mesmo. Mesmo sem ter nada, ele acreditava fielmente que era um rei e exigia que ele fosse tratado dessa forma por todo mundo. Ele acabou mesmo morrendo por isso, tendo ações bem tolas lá com o Khal Drogo e com a Daenerys, e a própria irmã dele acreditava que o Viserys tinha sido levado para a loucura por conta do estresse da situação e da falta de respeito que a galera demonstrava com ele ali na marcha que eles tiveram até Vaz Dothrak.
Dothraki. Porém, a verdade é que nenhuma dessas coisas justificava a completa falta de noção da realidade que o Viserys tinha e não justificava também nenhuma das atitudes cruéis que ele teve, especialmente com a Daenerys. Quando o Sir Barristan conversa com a Daenerys, inclusive, ele explica para ela por que ele preferiu se disfarçar e observar ela com certa distância, porque ele queria saber se ela tinha essa mácula da loucura Targaryen que ele tinha visto tão claramente no pai dela e que provavelmente ele veria com bastante clareza no Viserys. E bom, essa discussão sobre a loucura Targaryen sempre traz a gente pro mesmo tópico. A Daenerys vai enlouquecer? Muita gente desdenha desse trecho como se fosse algo impossível ou talvez com um pouco de trauma pela forma como isso foi mostrado na série. Mas vale lembrar que a própria personagem nos livros tem muito medo disso acontecer. Eu, particularmente, não acredito que a Daenerys vai enlouquecer. Eu já falei disso em um vídeo só sobre esse assunto. Para mim, ela vai agir com bastante força e os inimigos dela vão fazer uma campanha de difamação dizendo que ela é louca igual o pai. Porém, é claro que os Targaryen têm uma relação com a loucura e isso não dá pra gente negar. E a própria Daenerys, como eu falei, tem certo receio disso. Inclusive, eu já vi bastante gente, até mesmo aqui no canal, falando que essa coisa da loucura Targaryen tem relação com eles não terem mais dragões, ou mesmo com sonhos de dragões que atormentavam eles. Mas vale a gente lembrar que, no geral, os Targaryens que eram sonhadores não eram loucos, embora alguns deles pudessem ser meio problemáticos, como o Daeron o Bêbado. E também alguns Targaryens, como o Maegor o Cruel, eram meio loucos, né, mesmo tendo ali a presença dos dragões. Nesse vídeo eu também foquei mais nos Targaryens que têm um pouco mais de relevância para a história, ou que são mais famosos. Mas a gente pode falar de outros, especialmente se a gente analisar ou obsessões específicas, ou mesmo algumas tragédias familiares que aconteceram, levando certos personagens à loucura. Por exemplo, a Rhaelyna Targaryen, que tinha ali visões proféticas, como a gente vê em House of the Dragon. Mas nos livros, ela perde a cabeça mesmo após ver o seu filho ser brutalmente assassinado, e o que leva ela à completa reclusão e depois a suicídio lá durante a Dança dos Dragões. Já a princesa Aelora Targaryen também acabou sendo levada à loucura depois de ter causado a morte do seu irmão e marido em um acidente. Eu também acho que vale mencionar que o príncipe Aemond também tinha uma certa obsessão por vingança contra o seu sobrinho, o Lucerys. Na série eles mostraram, né, que a Vhagar se descontrola, perde ali a cabeça e acaba matando o Luke, né, e o seu dragão, mas o livro dá a entender que foi algo bem mais intencional. Enfim, eu acho que a loucura Targaryen é uma forma do George R. R. Martin mostrar que esse ato de casar de forma consanguínea tem uma consequência. Em Game of Thrones e nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, a magia sempre funciona assim. Tudo exige um sacrifício. Nada vem de graça. Os Targaryen casaram entre si para manter a magia valeriana viva no sangue deles. E isso funcionou. Eles mantiveram o controle dos dragões e até mesmo mantiveram parte dessa aura mágica que os valerianos tinham no geral. Mas a consequência disso foi trazer a mácula da loucura para a família também. É um preço que vale a pena pagar? Isso eu não sei e acho que vale aí para vocês discutirem nos comentários. Mas é isso, pessoal, esse aí é o meu vídeo sobre os Targaryens loucos e talvez sobre as possíveis causas das loucuras. É algo que a gente não tem muito definido nos livros e a gente não sabe exatamente para onde que o livro vai levar todo esse plot. E acho que vários dos Targaryens que eu mencionei aqui tem muita discussão sobre se eles são loucos ou não, né? O Maegor é cruel ou ele só era louco? Ou ele era cruel porque ele era louco? Ou a gente acha que ele é louco porque ele era só cruel? Dá pra discutir bastante sobre isso. Eu acho que todos esses personagens têm esses traços, né? De crueldade, de violência, de obsessão tão destacados, porque é uma forma do George R. R. Martin mostrar um pouco dessa consequência, né? Aí de tentar manter a magia a todo custo na família. Eu acho que é intencional e acho que sim, são exemplos de personagens Targaryens que são loucos, mas eu acho que vale a pena discutir e vocês podem deixar aí o que vocês acham nos comentários. Eu vou estar sempre lendo e respondendo o que eu puder responder, porque agora tem muito comentário, mas eu tô sempre lendo, deixando meu like aí nos comentários de vocês. Também comentem sobre qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.